Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live Antes do Sol. Eu sou Cláudio Silveira, da equipe Mestre dos Carrinhos, e toda terça-feira, às 5 horas da manhã, nós estamos aqui antes que o sol nasça, trazendo uma palavra de reflexão, uma palavra para ajudar você no dia a dia, a manutenção espiritual, para que você tenha cada vez mais força e graça e enfrentar todas as dificuldades do dia a dia. Bom, o projeto Mestre dos Carrinhos, para quem não conhece, né, você chegou novo aqui na live, você ainda não conhece essas miniaturas que você está vendo aí na tela do seu computador. Nós temos um projeto muito interessante, inovador, e nós já estamos na internet há 4 anos, onde o nosso mestre Júlio Lima tem desenvolvido um método exclusivo ou um método inovador para você construir miniaturas de madeira, mesmo que você não tenha nenhuma experiência. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você clicar no link, entrar no nosso site e ver como funciona o nosso método. Nós temos alunos no Brasil inteiro, mesmo pessoas que não têm nenhuma experiência com madeira, começam nesse método e fazem disso uma renda extra principal ou mesmo um hobby, né? Um passatempo para você estar aí construindo, presenteando, doando seus brinquedos de madeira. Um método totalmente simples e prático, né? Com ferramentas muito simples, você vai conseguir fazer miniaturas lindas, como essa que você está vendo aqui atrás de mim, Kombi, Chevrolet Brasil, Fórmula 1, são 38 modelos aí fantásticos para você colocar na sua coleção, na sua estante, na sua garagem, como nós costumamos falar. E os nossos alunos, né, nós somos uma comunidade, eles estão lá no grupo de WhatsApp, onde nós damos o suporte, e nós estamos sempre interagindo com nossos alunos também, convidando eles para as lives, para que eles possam estar aqui nas lives, dando os seus depoimentos, testemunhos, falando, né, de como eles estão desenvolvendo os seus trabalhos. E você é nosso convidado especial, se você ainda não conhece o método, eu te convido a entrar no nosso site e conhecer os nossos 38 projetos. Você pode começar com qualquer modelo. Nós sempre indicamos que se a pessoa não tem nenhuma experiência, ela comece com Jeep e Fusca, né? E depois ela vai avançando e vai adquirindo mais experiência e com o próprio lucro, né, da venda dos carrinhos, ela vai comprando, adquirindo outros projetos. Bom, nas lives de terça-feira, que é essa aqui, pela manhã, nós sempre trazemos uma palavra da Bíblia. Não é religião, nós não somos pregadores de nenhuma igreja específica, né? Mas nós somos cristãos. Você pode ser católico, evangélico, espírita ou até mesmo ateu. Nosso objetivo aqui é trazer uma reflexão para que você medite na Bíblia. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus que fala com o homem, né? Então, quando a gente abre a Bíblia e lê os textos, por exemplo, hoje eu vou ler um texto histórico. A Bíblia ela é histórica, poética e ela é profética. O livro que eu vou ler hoje, a história que eu vou ler hoje, é uma história que aconteceu lá bem antes da vinda de Jesus Cristo, relatando a história de Moisés. O tema da live de hoje, melhor é o fim do que o começo. Gostaria e pediria para você ficar até o final da live, para você entender a história, e nós vamos trazer uma reflexão para os dias atuais. Toda a história do Antigo Testamento, eu procuro contextualizar a história do Antigo Testamento, a história de um personagem, entender o que aconteceu com aquele personagem e trazer para os dias atuais, para a minha vida, para a sua vida, para que isso nos sirva de lição e nos dê uma base de exemplo, né, para a nossa vida e para os dias em que nós estamos vivendo. Então, dito isto, né, eu desejo um bom dia a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui nos acompanhando toda terça-feira pela manhã. A palavra que eu vou falar hoje, que eu vou refletir com vocês, está no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Eu vou ler apenas o versículo 20 e o 21, e nós vamos meditando aqui e vamos contextualizando esse texto
da Bíblia Sagrada. Para nos ajudar, sempre aquele like, né? E compartilhamento também é muito importante, mas aquele like nos ajuda muito no crescimento do canal. Muito bem, eu vou ler aqui capítulo 37, o versículo 20 de Gênesis, que diz assim: Vinde agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas e diremos, um animal selvagem o devorou. Veremos então que será dos seus sonhos. Mas Rubem, ouvindo isto, livrou-o das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse, não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não lanceis mão dele. Disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Bem, como eu falei, nós não estamos aqui definindo para você que você seja um religioso, mas nós estamos usando a Bíblia para contextualizar uma história e trazer essa história para uma breve meditação e para um exemplo nosso do dia a dia de como nós devemos nos comportar e viver. Nós percebemos aqui um personagem da Bíblia chamado José. Eu vou tentar, assim, abreviar com as minhas palavras, não sou nenhum teólogo, mas não sou nenhum estudioso profundo também da Bíblia, mas o conhecimento que eu tenho bíblico é de meditar, orar e contextualizar e trazer para o nosso dia a dia, com o objetivo de ajudar você a meditar também junto comigo, até porque nós estamos vivendo em dias em que as pessoas elas estão sempre correndo, sem tempo, e naquela correria do dia a dia não param para ler, examinar a Bíblia e refletir e trazer isso como lição espiritual para o dia a dia. Então, o objetivo aqui é esse, é fazer você refletir de que existe uma Bíblia, que existe uma palavra, e essa palavra ela é de Deus, ela foi escrita por homens, mas esses homens, vários autores da Bíblia, vamos dizer assim, né? Vários escritores da Bíblia, eles tiveram a inspiração de um autor. Esse autor é o Espírito Santo de Deus, que inspirou ao longo de vários anos pessoas a escreverem o que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Então a história de José, ela nos relata que José, um dos 12, né, filhos de Jacó, ele tinha muitos sonhos e ele contava os sonhos para os seus irmãos. Talvez foi um erro de José, talvez sim. Talvez ele não deveria contar para os seus irmãos aqueles sonhos. E aqueles sonhos que ele contava traziam desconforto para os seus irmãos. E os seus irmãos não gostavam daquilo e começaram a ficar com inveja de José. Seu pai também tratava José de uma maneira diferente, talvez percebendo que José se destacava e que José iria ser uma pessoa diferenciada, uma pessoa que se destacava, ou que iria se destacar na sociedade, talvez devido à forma de ele pensar, de ele agir, de ele se comportar. Ele tinha alguma coisa que chamava a atenção das pessoas, no sentido espiritual, e já causava uma certa inveja, um certo ciúme nas pessoas. Então, o que aconteceu foi que José, um certo dia, se aproxima dos seus irmãos para visitá-los lá onde eles estavam no campo, lá no deserto, e os seus irmãos tramaram contra ele. Eles estavam já aborrecidos, chateados com José, e eles começaram a tramar contra José, e eles planejaram matá-lo, no princípio. Só que eles viram que se matasse ele, o sangue de José recairia sobre eles. Então, Rubem amenizou a situação e planejou, então, jogar ele num poço, numa cisterna, né, vazia lá, e deixar ele para morrer na cisterna.
E fizeram isso. Planejaram e executaram, jogaram ele numa cisterna. Então esse foi o começo de José, né? Ele era jovem, sonhador, entusiasmado, empolgado, e de repente é jogado num poço para morrer. Aí os seus irmãos pensaram um pouco melhor e avistaram os ismaelitas que iriam passar por aquele caminho, resolveram então vender o seu irmão. E venderam o seu irmão. E aí a história começa. E eu vou tentar resumir a história rapidamente, né? Porque se você entrar aí no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37 e ler, você vai entender os detalhes da história. Mas eu vou tentar aqui resumir para trazer esse contexto para os dias atuais. Depois que José foi vendido para os ismaelitas, ele foi comprado lá no Egito. Os ismaelitas viajaram para o Egito e lá no Egito ele foi comprado por Potifar. Potifar era um chefe de Faraó, rei do Egito. E esse chefe de Faraó, rei do Egito, comprou Moisés. Aliás, comprou José. E levou José para cuidar da sua casa. Enquanto isso, nós vamos dando bom dia aí para o Dionísio, bom dia para o João, bom dia para o Júlio Lima, bom dia para o Romero. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade também para fazer perguntas aí. Se a gente puder, no final da live, a gente vai respondendo aqui para vocês. Então, José, agora, ele não está mais naquela cisterna, não está mais para morrer, e ele passa a ser ali o cuidador da casa de Potifar. Potifar deixou tudo na confiança dele, e ele cuidava ali da casa de Potifar. Então, já não era mais, vamos dizer, um simples escravo, ele já tinha ali uma liderança sobre aquela casa. Então, veja bem que mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da escravidão, podemos dizer assim, lá no Egito, longe da família, José já começava a se destacar. Só que ele já enfrenta ali na casa de Potifar a sua primeira prova, que vai levá-lo à prisão. Nessa prova, a mulher de Potifar coloca os olhos em cima de José e deseja ele e tenta levar ele para sua cama, para o seu leito. E naquele momento, José, percebendo isso, ele pula fora e diz para ela que não, que ele era o homem de confiança de Potifar e de maneira nenhuma ele iria trair o seu senhor. Aquela mulher cheia de malícia, um certo dia, quando não tinha ninguém em casa, ela procura novamente atacar a José e agarrá-lo. E quando ela vai para agarrar José, ela pega na túnica de José e ele escapa, e ela fica com a túnica de José na mão. Ficando com a túnica de José na mão, vendo que ele não iria ceder à sua tentação, ela denuncia José a Potifar. E José, não tendo como ser inocentado, não tendo como provar a sua inocência, acaba sendo preso. E agora ele vai para a prisão. Lá na prisão, José começa também a se destacar. E o carcereiro coloca confiança em José, entregando para ele até mesmo as chaves da prisão. José começa a se destacar também dentro da prisão. Você vai entender que a história nos relata de que quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, nada pode deter aquela pessoa. E José, ali na prisão, ele conhece dois personagens que foram presos e eram pessoas que estavam próximas ao rei do Egito, Faraó. Uma delas era o copeiro do rei e outra era o padeiro do rei. E eles acabaram ali na prisão também. E naquela prisão, eles conhecem José. E eles percebem que esse José vai se destacando. Até que um certo dia, os dois, na mesma noite, têm um sonho. E eles têm dificuldade de interpretar aquele sonho. E eles contam o sonho para José. E José entrega para eles a interpretação. E José diz para os dois:
Aliás, para um dos dois, né? Porque o sonho de um é que ele iria morrer e o sonho de outro é que ele iria ser restituído até a presença de Faraó. Foi o que aconteceu com o padeiro, né? O copeiro morreu e o padeiro ele foi restituído. Só que aquele que foi restituído, ele foi alertado por José: olha, quando você for restituído à presença do rei, fala para ele que eu estou aqui preso, mas que eu sou inocente. Eu fui colocado aqui de maneira injusta. E assim aconteceu. Ele foi restituído, chegou na presença de Faraó, mas esqueceu de José. 2 anos depois que José estava na prisão, Faraó teve um sonho e não conseguiu a interpretação. Chamou vários lá dos seus adivinhos, chamou vários lá dos sábios que conviviam com ele e contou o sonho, mas ninguém conseguiu dar a interpretação. Foi aí que aquele servo de Faraó lembrou de José. E ele disse: olha, Faraó, quando eu estava na prisão, eu tive um sonho e teve uma pessoa muito sábia lá que cuidava de tudo na prisão, já tinha o controle de tudo dado pelos carcereiros, e ele interpretou o meu sonho. E aconteceu exatamente como ele disse, aconteceu comigo e aconteceu com o copeiro. Exatamente como ele falou. E agora eu me lembrei dele. Esta pessoa com certeza vai te dar a interpretação dos sonhos. Naquele momento, o faraó, rei do Egito, chama José, traz José até a sua presença e conta o sonho. E aquele sonho era um sonho intrigante, porque ele havia sonhado com 7 vacas gordas que vinham, e depois 7 vacas magras, e as magras devoravam as vacas gordas. E depois ele teve sonho com espigas de milhos viçosas que nasciam, e depois tinham espigas de milhos feias que devoravam aquelas espigas bonitas. É mais ou menos assim o sonho que ele teve. Lendo a Bíblia você vai entender direitinho como era o sonho. E aí o faraó, rei do Egito, interroga José, questiona José e pede a interpretação. E José dá a interpretação ao pé da letra, dizendo: olha, as vacas gordas são 7 anos de fartura que virão sobre a terra e sobre o Egito. E as vacas magras são 7 anos de fome. Assim acontece também com as espigas. 7 anos de fartura sobre a terra e 7 anos de fome. O que o rei do Egito deve fazer, o que o faraó deve fazer, é se preparar e armazenar muito mantimento nesse período de fartura, porque depois virá tanta fome que você vai esquecer do período de fartura. Então você deve guardar isso nos celeiros para poder sobreviver àqueles anos de fome sobre a terra. Com essa interpretação, Faraó fica espantado, fica abismado com a sabedoria de José. E ele diz: olha, aonde eu vou achar uma pessoa com tanta sabedoria, com tanta inteligência? E ele colocou o anel no dedo de José e já colocou ele como governador do Egito e disse para ele: aqui no reino somente eu estarei acima de você quando eu estiver na minha cadeira. Depois de mim, quem manda aqui no Egito é você. A partir de hoje você passa a ser governador do Egito. E ele deu autoridade a José. Bom, vamos trazer para a reflexão dos dias atuais, em seguida. José, dali para frente, então, passa a ser governador do Egito, e a fome que assola toda a terra também atingiu seu pai, sua família, os seus irmãos, que viviam numa terra distante dali, que tiveram que vir pedir socorro no Egito, e eles acabaram tendo que pedir socorro a José. Os irmãos de José, que jogaram ele lá na cisterna para morrer, depois resolveram vender ele como escravo,
tiveram que atravessar o deserto, chegar na presença de Faraó e depois na presença de José, que era o governador do Egito, e no primeiro momento eles não conheceram José. Eles tiveram que vir até a presença de José e pedir comida para ele. E num primeiro momento José não se deixa conhecer, mas num segundo momento ele se apresenta para os seus irmãos e diz para eles ficarem tranquilos que ele não iria se vingar deles, mas ele iria acolher todos eles, inclusive o seu pai, que eles deveriam trazer o seu pai, para que eles viessem viver no Egito. E ali eles seriam cuidados. E José tratou de cuidar da família de Jacó, também conhecido por Israel, que foram as 12 tribos de Israel, eram os 12 filhos de Jacó. José era um desses filhos. E a nação de Israel sobreviveu por causa de José. Ou seja, os irmãos de José tramaram contra ele para destruir a vida dele, colocando ele como escravo, pensavam até em tirar a própria vida de José. Foi esse José que lá na frente foi o responsável pela salvação de toda a família, e dessa família nasceu uma nação, e hoje nós temos a nação de Israel, graças a José, que se transformou no governador do Egito. Um menino jovem que tinha muitos sonhos, mas que foi mal interpretado pelos seus irmãos que planejaram matá-lo e depois venderam ele como escravo. O que eu quero dizer com isso? O que a palavra de Deus está falando para nós hoje? 5 horas da manhã nós começamos aqui a meditar nessa palavra e nós estamos falando de José do Egito, que começou mal, muito mal interpretado, tinha muitos sonhos, tinha muita visão, tinha muita vontade de crescer, de empreender, de ser alguém na vida, mas que tentaram abafar os sonhos de José. O que eu digo aqui para você que está me ouvindo, mesmo que você não acredite na Bíblia, mesmo que você não acredite em Deus, é o seguinte: você, às vezes, revela o seu sonho para as pessoas e as pessoas não acreditam em você. Nós temos muitos alunos que acreditam nessas miniaturas que nós estamos vendo, e ele começa no projeto empolgado, animado, feliz, e ele começa a contar para as pessoas que ele vai ser ainda o grande mestre lá da cidade, mesmo que com humildade, mas que ele quer se tornar um grande especialista em fazer miniaturas de madeira e quer ser admirado pelas pessoas por esse lindo trabalho. Eu estou só dando um exemplo aqui, pode ser qualquer sonho que você tenha. E aí você conta para as pessoas não acreditam no teu sonho, porque o sonho é teu. Ele veio de Deus e você tem esse sonho, então você deve guardar com você esse sonho. E deixar que na hora certa esse sonho ele vai se concretizar. E José ele contava para os seus irmãos começavam a ficar com ciúme dele, ficar com inveja e tentar abafar esses sonhos. Mas mesmo eles tentando abafar, José se destacava, ele se destacou na casa de Potifar, ele se destacou dentro da prisão, e depois ele se destacou na presença do rei Faraó. E quando ele se destacou na presença do rei Faraó, ele cresceu e ele pôde executar tudo aquilo que ele tinha vontade de executar. E José executou os planos, os projetos, armazenou comida e depois ele conseguiu então manter o Egito. E as nações em volta estavam morrendo de fome e vinham até o Egito comprar alimento no Egito. E aquela nação se tornou poderosa, se tornou o centro da terra naquela época, porque ela tinha mantimento, ela tinha armazenamento de comida, o que não acontecia com as outras nações, e o que não acontecia com a família que José tinha deixado para trás, ou na verdade os irmãos tinham vendido ele. E essa situação fez com que aqueles que rejeitaram José, que jogaram ele para fora, que quiseram tirar a vida, que venderam ele para os escravos, hoje tiveram que se humilhar na presença dele e pedir misericórdia para ele. Então não importa o que está acontecendo com você, o importante é que você está focado no seu sonho, focado no seu propósito. Nós aqui da equipe Mestre dos Carrinhos, nós temos um projeto e nós temos um propósito, e nós estamos focados em buscar 10 mil pessoas até o ano de 2025, para que eles tenham uma vida transformada por esses projetos. E muitas vezes nós recebemos propostas tentadoras para deixar o nosso foco, deixar a nossa visão e fazer outra coisa diferente. Mas nós não abandonamos o nosso foco,
a nossa meta, a nossa missão, que é transformar as vidas que chegam até nós querendo aprender uma nova profissão. E nós mantemos este foco dia após dia, estamos crescendo há 4 anos, porque nós temos um alvo, temos um foco, temos um objetivo, temos um sonho. E não podemos deixar o nosso sonho mudar, o nosso foco mudar, com tentações que vêm de fora, com pessoas que não têm o mesmo sonho e querem desviar ou nos desviar deste sonho, deste projeto. E nós não vamos deixar isso acontecer, porque a gente sabe que tem que seguir persistindo naquele foco. No meio do caminho vem as dificuldades? Vem. No meio do caminho vem as tentações? Vem. Propostas para você fazer coisas diferentes e tentar levar paralelo. Isso acontece comigo, Júlio, Marcelo, com outros, mas nós temos que manter o nosso foco. Nós temos um alvo, temos uma meta, temos um objetivo. Nosso objetivo é transformar a vida das pessoas através desse propósito, através desse projeto. Então, nós não podemos perder o nosso foco. Assim é com você que está me ouvindo. Você deve manter o foco. Você tem um sonho, você tem uma visão. Este sonho, esta missão, ela veio de Deus. Então, mantenha o teu foco. Mesmo no meio das tempestades, das dificuldades, você deve manter o foco, que na hora certa virá aquela virada de chave. E aí muita gente vai vir pedir socorro para você. Porque eles vão ver que você tinha razão, que você estava certo, que você tinha um foco. E agora você está sendo abençoado. Quando você está sendo abençoado, as pessoas vêm pedir socorro, vêm pedir ajuda, e aí você estende a mão. Foi o que José fez. Ele não foi vingativo, ele estendeu a mão e ele cresceu, se tornou muito famoso no Egito, e toda a terra na época conhecia o grande José, governador do Egito. Mas nem sempre foi assim. Teve aquele período. Por isso que o tema de hoje é melhor é o fim do que o começo. Tenha certeza que na trajetória você vai enfrentar as dificuldades. Mas se você tem convicção e certeza daquilo que você está fazendo, nada vai te desviar do foco. Foi o que aconteceu com o José. Ele se manteve firme, convicto de que Deus estava na vida dele e de que ele teria sucesso na hora certa e no tempo de Deus. Muitas vezes nós nos precipitamos e queremos que as coisas sejam ou aconteçam no nosso tempo, mas as coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus, determinado por Deus. E foi o que aconteceu na vida de José. O fim dele foi muito melhor do que o começo. E um outro dia nós vamos dar continuidade, porque se você parar para analisar, depois que aconteceu isso com José, vem a história de Moisés. Porque o povo de Israel, que cresceu ali no Egito, fora da sua terra natal, vamos dizer assim, fora da sua pátria, eles depois se transformam em escravos. E aí eles precisam que um libertador enviado por Deus retire eles do Egito. Mas nesse primeiro momento, eles tiveram que correr para o Egito, porque a salvação da vida deles, ou a manutenção da vida deles, daquela nação, estava no Egito, através da pessoa de José, que teve que passar por uma trajetória de dificuldades para chegar num posto aonde ele seria o salvador da sua família, o que seria no futuro uma grande nação, que hoje é a nação de Israel, o povo judeu, o povo hebreu, como você queira chamar. Este povo que resistiu por milhares de anos na face da terra, por várias dificuldades, e hoje é uma nação pequena territorialmente, mas é uma nação muito poderosa dentro do nosso planeta. Fica essa história hoje de José do Egito
para a sua meditação, para a minha meditação, para que você possa se manter no foco. Não perca o seu objetivo, não perca a sua missão. Se você está aqui na Terra, você tem uma missão, eu tenho uma missão, e eu não posso me desviar dessa missão. Desse propósito que Deus tem comigo, Ele tem com você também, Ele tem com cada um de nós. A gente sempre diz para os nossos alunos se manter no foco, porque quando eles estiverem atravessando a trajetória, muita gente não vai acreditar e vai dizer, rapaz, deixa esse negócio aí, vai fazer outra coisa. Já teve alunos nossos, né, que as pessoas dizem assim, para com esse negócio aí, vai arrumar um emprego. Deixa ele fazer esse negócio de carrinho, aí você não vai te levar a lugar nenhum. E nós temos alunos que venceram tudo isso e hoje vivem somente das miniaturas, porque eles fazem, vendem e têm uma clientela grande, estavam desempregados, hoje não estão mais desempregados, porque eles dependem deles mesmos, trabalham dentro de casa, fazem no quintal de casa, com poucas ferramentas, e conseguem manter a família com esse trabalho, um trabalho digno. Nós temos aposentados que complementam a renda com a fabricação desses simples carrinhos. São simples, mas mantêm uma família. Você mantém o seu foco, você faz renda com isso e você se sente realizado, porque isso é uma paixão sua, né? E faz com que você se sinta realizado. As pessoas admiram o trabalho e você é remunerado por isso. Então, faça isso, mantenha o seu foco, fique firme, que você vai vencer todas as barreiras, todas as dificuldades. E quando você chegar lá em cima, as pessoas vão te procurar e perguntar qual foi a razão do sucesso. E aí você vai estender a mão e vai ajudar as outras pessoas. Não desista do seu trabalho, não desista do seu foco. Vou deixar o link na descrição do vídeo para você conhecer o nosso canal, conhecer o nosso site, conhecer o nosso trabalho, conhecer o nosso projeto. E eu desejo a todos vocês um bom dia na presença de Deus. E nós vamos fazer uma oração. Antes de terminar, eu peço que você ore junto comigo, fale com Deus e peça uma direção para que Ele possa te orientar. Se você estiver atravessando alguma dificuldade, tenha certeza, meu amigo, que o final ele vai ser melhor do que o começo. Mas você precisa pedir ajuda, e a principal ajuda que você precisa pedir é para Deus, Criador dos céus e da terra. E Ele não está distante, Deus não está longe, Ele está dentro de você, independentemente da sua religião, independentemente se você acredita ou não acredita. Deus, Ele está dentro de você e Ele tem a solução e a saída. Mesmo que agora você se sinta preso dentro de uma cisterna, de um poço, mesmo que você se sinta no deserto, mesmo que você esteja no cárcere da depressão, da angústia, da solidão, do abandono, saiba que Deus tem um propósito na sua vida e ali na frente você vai se deparar com uma situação muito melhor do que essa que você está vivendo hoje, principalmente se você der ouvidos a esta palavra e meditar na Bíblia e clamar ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tenha certeza que Ele vai te ajudar, vai te abençoar e vai te dar vitória. E você ainda vai ser muito próspero e muito abençoado nesta terra. E aquelas pessoas que te criticaram e não acreditaram nos seus sonhos, elas vão ter que correr na sua direção e pedir socorro para você. Mas para que isso aconteça na sua vida, primeiro, você precisa acreditar, você precisa clamar e você precisa obedecer à voz do Criador. Tá certo? Se você entendeu a mensagem, feche teus olhos e eu vou orar por você nessa oportunidade. E se você acredita e você é humilde para reconhecer que precisa de Deus, Ele vai te tocar e vai te ajudar. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra. Te agradeço também pela presença dos amigos que estão conosco aqui, ouvindo nesta manhã. E eu peço que o Senhor toque agora na vida desta pessoa que está ouvindo essa palavra,
para que ela seja agraciada e abençoada, e para que ela venha se humilhar e reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que o Senhor pode ajudar, abençoar, para que ela saia dessa dificuldade e ali na frente ela encontre o caminho da vitória, do sucesso, da prosperidade, porque o Senhor é Deus de perto e é Deus de longe, e o Senhor toca agora no coração deste ouvinte e que ele possa agora sentir a sua presença e ter a sua vida transformada através do poder da palavra. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus eu oro, agradeço e agradeço a você por ter participado comigo aqui nesta manhã. E aqui temos um depoimento aqui de que o José Carlos, né, ele está dizendo que é aposentado, e você falou tudo, Cláudio. Muito obrigado. Não foi eu que falei, foi a palavra de Deus que falou, né? Eu agradeço pela vida de José Carlos, agradeço pela vida do Almir Ferreira, que está aqui conosco também, e dos outros amigos que estão aqui nos acompanhando nesta manhã, e que durante o dia muitos ainda ouvirão esta palavra e meditarão, e tenho certeza que colocarão em prática. Muito obrigado, tenham um bom dia na presença de Deus, e que Deus abençoe o seu dia e o dia da sua família. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.